Participar dessa santidade, desse Deus que é tão santo e maravilhoso, aleluia. Gente, vamos ler um versículo da palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso de número 10. Acompanhe comigo. O ladrão, quem vem? O ladrão vem apenas... Escuta, para que vem o ladrão? Ele vem apenas para algo. E qual que é a função do ladrão, segundo João? Ele vem apenas primeiro para... Depois, ele vem apenas para... E ele vem também para... Então, o ladrão vem para... destruir, muito bom. Mas alguém veio para fazer algo diferente de roubar, matar e... Ele veio para que nós, para que você tenha o quê? Tenham? Aí eu pergunto, é qualquer vida? Que tipo de vida? Abundante, uma vida plena. Glória a Deus. Jesus está contando uma história e ele vai dizer alguma coisa sobre ovelhas e pastor, e o texto de João 10 é fantástico. Ele vai dizer que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Ele vai dizer que, como o Serginho comentou comigo essa semana, o pastor não empurra a ovelha, o pastor fala a ovelha e a ovelha escuta a sua voz. Ele vai falar que ele é a porta, e toda ovelha e todo aquele que entra por ela, entra, sai e encontra pastagem, encontra vida. Ele está tentando, de uma certa forma, dizer que todos aqueles que veio antes dele eram ladrões e salteadores. Ele vai tentar, de uma forma mais simples possível, elucidar a tríplice função de um ladrão. É bom entendermos que ele não está necessariamente no contexto falando, o diabo veio fazer isso. Ele está falando de um ladrão. Apesar do diabo ser homicida desde o início, ele estava querendo trazer um ensinamento sobre, por exemplo, os fariseus da época. A lei rígida sobre os ombros das pessoas. Quando eles, por exemplo, roubavam o direito do órfão e da viúva, e Jesus veementemente chamou a atenção deles, não menos de uma vez, dizendo, vocês entram na casa das viúvas e vocês devoram ela, com um pretexto de uma oração larga. E Jesus está querendo mudar a mentalidade. Escuta, nós estamos na quarta o que, gente? Quarta top. Transformar, orar e o que? Profetizar. Toda transformação depende da orar, e toda vez que eu profetizo, eu dependo também da oração. Veja, Jesus está querendo trazer algo que viesse a transformar a mentalidade. Aquilo que Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer, transformem a vossa mente. Gente, escuta, se o evangelho não trouxer uma transformação, desconfie, não é um evangelho. Porque o evangelho nos transforma. E como se dá essa transformação? Repita comigo, de dentro para fora. Vejam.
Nós entendemos que Satanás, por exemplo, nunca se firmou na verdade. Aliás, a Bíblia dá a ele uma paternidade, e é a única paternidade que a Bíblia dá ao mesmo. Ele disse que ele é o pai da mentira. Mais adiante eu quero ver se eu consigo, dentro do texto, falar um pouco sobre isso. Mas escuta, ao longo da história nós vemos que ele nunca se firmou na verdade. Quando ele entra na humanidade, na queda do homem, por assim dizer, foi por meio de uma mentira. A inocência do homem é roubada. Quando ele engana o homem, Deus se apresenta ao homem e fala: ei, Adão, o que foi que você fez? Aí Adão começa a mostrar os primeiros sinais de uma queda. E qual é o primeiro sinal da queda de Adão? Repita comigo: desculpas. Pergunto, você é uma pessoa que vive dando desculpas? Porque eu quero falar sobre aquilo que é comum e aquilo que é normal. Aquilo que é comum e aquilo que é uma linha muito tênue. E a gente pode facilmente confundir. Mas como que no reino do Senhor, isso deveria funcionar? Adão dá desculpa, sim ou não? E a desculpa dele é: a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, pô, cara, se não tivesse me dado a mulher, eu não tinha caído. O Senhor olha para Eva e fala o quê? O que foi que você fez? Aí ela fala: pô, foi a serpente que você colocou aí. Eu fico imaginando a conversa, gente, os três, ou melhor, os quatro, porque a serpente está lá. Ah, mas foi a serpente que me enganou. Em outras palavras, não foi eu que criei a serpente, você que colocou ela lá perto. Em outras palavras, o Senhor é responsável por isso. Desculpas. Aí o Senhor olha para a serpente e não deixa nem ela falar, porque fala: vai me culpar de alguma coisa. E coloca sobre ela uma sentença. Não vou nem perguntar para você, a sua sentença é essa. Estava claro que a serpente tinha os seus objetivos, gente. E Jesus está deixando bem claro que o ladrão também tem os seus objetivos. Satanás, quando olha para mim, para você, ele sente algo que é peculiar, algo chamado inveja. E sabemos que inveja é um sentimento inerente dos seres humanos caídos, sim ou não? Alguém aqui já sentiu inveja? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Mas presta atenção. E quando eu li o texto eu falava: mas por quê? Por que será, pastor Marcos? Quando Satanás olha para o céu, quando ele olha para o universo, quando ele olha para os seres que existem no mar, ele vê sim a glória de Deus, sim ou não? O próprio salmista diz que os céus manifestam a sua glória e o firmamento o seu poder. Mas presta atenção, e às vezes a gente fica tão preocupado e fala: Senhor, mas por que tal coisa está acontecendo? Mas por que o inimigo tem tanta fúria de nós? Por que o inimigo tenta o tempo inteiro roubar, matar e destruir? Coloca para mim Salmos de número 8. Olha só que interessante. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória, gente, a glória do Senhor é cantada onde? Nos céus. Ó, próximo. E dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza.
por causa dos seus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Ó, próximo. Mas quando eu contemplo os teus, obra dos teus, e o salmista está dizendo assim: quando eu olho para o céu e vejo as obras das tuas mãos, quando eu olho para a lua, quando eu olho para as estrelas, que o Senhor colocou aí, firmada nos céus, veja, eu faço uma pergunta, e talvez essa pergunta responda a sua pergunta. Talvez essa pergunta do salmista é a pergunta que você que está nos assistindo já tenha feito para você. Essa pergunta é a pergunta que muitas vezes eu olho para mim e também a faço. Escuta, Senhor, quem é o homem para que com ele te... Você já pensou, ou já se perguntou: Senhor, será que o Senhor se importa mesmo comigo? Porque quando eu olho para o céu, eu vejo o sol, a lua, as estrelas, as grandiosidades das tuas mãos. Então eu pergunto: Senhor, quem é o homem para que você se importe com ele? Escuta, e quem é o filho do homem para que você se preocupe com ele? Existem pessoas aqui que se perguntam: o Senhor não se importa comigo, devido ao momento e a situação e as circunstâncias que você está vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: é muito comum que as pessoas pensem que Deus não se preocupe com elas. É muito comum, às vezes até no nosso meio, os irmãos acharem que Deus não se preocupa com você. Mas isso no reino não é normal. Deixa na tela, põe para mim. Quem é o homem para que se lembre deles, ou o filho do homem para se preocupar com eles? Põe o próximo. Tu, Senhor, o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Se você pegar a João Ferreira de Almeida, a tradução vai dizer: tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Nós fomos feito pouco menor do que os anjos. Mas presta atenção, o Senhor nos coroou de glória e de honra. Escuta, é comum achar que está esquecido por Deus, mas o normal é que nós fomos coroados de glória e de honra. Ele nos fez e nos coroou de glória e de honra. Repita comigo: o Senhor me fez com um propósito. Fui coroado com glória e com honra, porque eu não sei, um dia Ele vai falar para nós porque fez isso, mas o negócio é o seguinte: o normal é que Ele me cercou de glória e de honra, e o inimigo olha para você: tenho que destruir. Sabe por quê? Porque quando ele vai lá nos oceanos e olha lá toda aquela criação, um tubarão, uma baleia, seja lá o que for, quando ele presenciou a visão de Isaías, os serafins, quando ele presenciou os querubins e a própria criação dele, ele não viu uma coisa: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Simplesmente por isso Ele quer te derrotar. Sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Que glória e que honra é essa? A imagem e semelhança do Senhor. A imagem e semelhança do Senhor. É comum as pessoas se sentirem derrotadas, mas o normal é que eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Ponto final. Coloca o próximo verso. E um propósito. Tu o fizestes para... Tu fizeste, me ajuda? Para o que, gente? Dominar sobre todas as obras de suas mãos. E sob os seus pés, ou aos nossos pés, que tudo
puseste. Escuta, Satanás olha para você e é tomado de ira e de inveja, sabe por quê? Porque Deus nos fez para dor. Então quando ele olha, ou alguém olha para você, sabe qual que é a preocupação dele, pastor Marcos? O medo de que você domine. Um domínio que não nasce a partir de uma soberba ou de uma arrogância, é um domínio dado pelo próprio. É comum as pessoas pensarem que nasceram para viver no chão, caída, rastejando. Escuta, isso é comum, mas o normal no reino é que você domine. Leva essa para casa. É muito comum as pessoas ao seu redor ficar reclamando, ó vida, ó céu, mas o normal no reino, você nasceu para dominar. Então quando nós vamos para o capítulo 10 de João, nós vamos entender uma inversão de valores. Jesus está falando sobre alguém que vem para roubar, e tem pessoas que estão sendo roubadas o tempo inteiro, porque acha isso comum. Não é comum, eu começo, vou lá, roubado sonhos, roubado projeto, roubado aliança, tudo que faz, não, é comum. O roubo é comum. A morte é comum. A morte dos sonhos, a morte dos desejos, a morte dos ministérios, a morte dos casamentos, a morte dos relacionamentos. Tudo isso é comum. A destruição é comum. As puxadas de tapete são comuns. Mas escuta, no reino isso nunca foi normal. E Jesus está falando assim, gente, agora é hora de transformar essa mentalidade. Não trate aquilo que é comum como se fosse normal. Essa é a ideia que Jesus está conversando ali. Ele fala, de um lado tem destruição, morte, roubo, escuta, mas tem o normal do reino, que é uma vida e vida abundante. Qual é a cultura do mundo, do sistema? E qual é a cultura do reino? Que nós subimos aqui e pregamos. Qual é essa inversão de valores que tem roubado muitos lares, que tem roubado muitos casais, que tem roubado muitos relacionamentos? Que cultura é essa? É aquela cultura do mundo, que o mundo prega que tudo é normal. Que é normal a esposa já cansada do casamento, do cônjuge. Ah, mas não sabe, troca. Por quê? Porque é comum. Escuta, e eu não estou aqui para dizer que você de repente está no seu segundo, terceiro casamento, longe disso. O que eu quero dizer é que isso que o mundo prega é comum, no reino nunca foi normal. No reino, o normal é aquilo que Malaquias disse, eu, Senhor, odeio o divórcio, simples assim. Por quê? Porque eu coloquei os dois para andar junto. Porque se um cair, o que acontece com o outro? Chuta, faz o quê? Esse é o normal do reino. Veja, o mundo diz que é normal, presta atenção, gente. O mundo diz que é normal nós consumimos pornografia como se fosse arroz com feijão. Por quê? Gente, tá comum, todo mundo vê, todo mundo faz, tá. Eu lembro quando eu era criança, para ver um troço desse, eles entravam na locadora e sem querer se perdia naquela salinha que tinha umas cortinas assim, ó. Quem riu já foi lá. Tá rindo, né, Lúcia? Tropeçou, caiu lá dentro. Meu Deus, que é isso aqui? Gente, presta atenção. Hoje, molecada de 7, 8, 9, 10, está
clique, porque se tornou comum. Mas no reino, e de novo, gente, vamos lá, não estamos aqui para expor exatamente ninguém, porque Satanás prega uma mentira, dizendo que isso é comum, até virar normal. No reino nunca foi normal. No reino é, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se o teu olho te condena, você faz o que com ele? E joga fora. Esse é o normal do reino. Veja, o mundo diz que é normal os filhos não sentarem mais à mesa para fazer uma refeição com os pais. Cada um pega o prato e sai correndo. Vai para o quarto, vai para a garagem, vai. Mas sabe o que é normal no reino? A palavra diz assim, que o homem que confia no Senhor, a sua mulher será como uma videira frutífera ao redor da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira verde ao redor da mesa. Não confunda aquilo que é comum em nome de Jesus com aquilo que no reino deveria ser normal, porque o inimigo, ele é mentiroso. O mundo diz que mentir, para desviar um pouquinho, está tudo bem, porque isso é muito comum. Apocalipse capítulo 22, verso de número 15, eu gostaria de ler com vocês. Gente, a quarta top é o T do top é o quê? Transformar. Veja. Fora da onde, gente? Fora da onde que o texto está falando? Me ajuda. Fora do reino. Fora do reino, que eu estou falando aqui que existe algo que é normal, fora desse reino, do reino dos céus, vão ficar de fora os cães. E não dá tempo de explicar os cães aqui, que vocês vão achar que é o... Mas vamos embora, vamos lá.